Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Primeiro, vamos formar 4 duplas. A princípio você tem 8 amigos. Para formar a primeira dupla, você faz uma combinação de 8, 2 a 2. Por que uma combinação? Porque a ordem não importa. Se eu escolho o João e o José para serem a dupla, escolher na ordem trocada o José e o João, a dupla é a mesma. E escolha a segunda dupla. Só que agora é uma combinação de 6, 2 a 2. Que 2 já foram escolhidos. E a terceira dupla, agora uma combinação de 4, 2 a 2. E por último, uma combinação de 2, 2 a 2. Você vai diminuindo a quantidade de pessoas, porque você já formou uma dupla aqui, depois uma dupla aqui, outra aqui, outra aqui. Agora, vamos supor que eu tenha feito uma dupla, que é a dupla A, depois a dupla B, dupla C e a dupla D. A troca de ordem entre essas duplas também não faz diferença. Portanto, se eu pensasse, vamos colocar a primeira dupla é a dupla B, a segunda é a dupla C, a terceira é a dupla A e a quarta é a dupla D. Isso não mudou a distribuição das duplas. Portanto, eu tenho que desprezar a troca de ordem entre as duplas, nessas 4 posições de duplas que eu selecionei. Portanto, eu vou dividir isso por 4 fatorial. Isso me daria o total de duplas. Só que isso não foi o que ele pediu. O que ele pediu no nosso problema é que não houvesse duplas só de canhotos. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Então agora eu vou contar quantas duplas nós temos em que tem uma dupla de canhotos. Se eles só têm 2 amigos que são canhotos, só tem jeito de eu fazer uma dupla. Então a primeira dupla seria formada pelos 2 canhotos. Só tem uma opção: pegar os 2 canhotos e fazer a dupla. Tirou esses 2 do meu grupo, então dos 8 agora nós temos 6. Uma combinação de 6, 2 a 2. E uma combinação de 4, 2 a 2 para a terceira dupla. E uma combinação de 2, 2 a 2 para a última dupla. Agora eu tenho que dividir isso por 3 fatorial, porque aquela dupla está fixa. Eu vou ter que pensar na distribuição das outras 3 duplas entre si. Elas é que poderiam permutar e fazer uma organização diferente, mas que não poderia ser considerado diferente, por isso o desprezo da ordem. Isso aqui me dá a quantidade de duplas com uma dupla de canhotos. Duplas com uma dupla de canhotos. Opa. Se do total você tirar as duplas que tem uma dupla de canhotos, o que te resta é o número de duplas em que não tenha uma dupla formada por canhotos, que foi o que ele pediu. Então eu vou fazer o desenvolvimento disso: 8 vezes 7 sobre 2, vezes o desenvolvimento disso, 6, 5 sobre 2, desenvolvimento desse, 4, 3 também sobre 2, e o desenvolvimento desse, 2, 1 sobre 2. Não era necessário, toda vez que o número total e o número de elementos é igual, isso vai te dar como resultado o valor 1. Estava dividido por 4 fatorial, portanto, tudo aqui dividido por 4 fatorial. Desse total, você vai retirar esse total de duplas com uma de canhotos. Vou abrir esse: 6, 5, 2, vezes esse: 4, 3, 2, e esse: 2, 1, 2, e tudo dividido por
3 fatorial. Só uma questão de simplificação, como eu havia dito, isso aqui vale 1, isso também vale 1. Para que a gente não fique perdendo muito tempo, eu consideraria cortar esses dois aqui com esse 4, esses dois aqui também com esse 4. O 4 fatorial dali vai dividir todo aquele número. É como se eu mantivesse a primeira e multiplicasse pelo inverso da segunda, aqui como se estivesse sobre 1. Então, esse 4 fatorial viria aqui para baixo. 4 fatorial representa 4 vezes 3 vezes 2. Se ele é 4 vezes 3 vezes 2, eu posso cortar esse 4 fatorial com 4 vezes 2 vezes 3. Veja aí, 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 2 é 8 vezes 3. Cortou o 4 fatorial. E o 3 fatorial, ele é 3 vezes 2, ou 6. Eu vou cancelar esse 6 com esse 3 fatorial. Dessa forma, nesse primeiro aqui sobram o 7, o 6, o 5, dividido por 2, que você também pode simplificar. Esse 2 com esse 6 sobrando 3, portanto, nos primeiros só sobraram o 7, o 3 e o 5. 7, 3 e 5. Menos, e desse aqui só sobrou o 5 vezes o 3. Se você quisesse visualizar, tem 3 vezes 5 nos dois, você colocaria isso em evidência e sobra 7 menos 1, portanto, 3 vezes 5 vezes 6. Não precisa, você podia ter feito essa multiplicação e essa e aí só subtrair, dá na mesma. 6 vezes 5, 30, vezes 3, 90. São 90 possibilidades de duplas, sendo que nenhuma das duplas tenha 2 canhotos. Um exercício para perder tempo, para gastar tempo calculando, seja por combinação ou por raciocínio, é para você gastar um baita de um tempo nessa resolução.